Problema 7. O teorema de Morley, teorema bem especial da geometria, bem particular, que não tem uma demonstração assim tão simples, diz que ao traçarmos as retas que dividem cada ângulo interno de um triângulo ABC em 3 ângulos iguais, suponhamos que você pudesse fazer isso, obtemos um triângulo equilátero chamado de triângulo de Morley, de ABC, como o que está destacado na figura. Bom, temos uma figura grande aqui. É isso aqui, ó. Essa figura ficou boa, né? Então aqui, se você tem um triângulo ABC, você trissecta o ângulo aqui. Suponhamos que você dividiu o ângulo A aqui em 3 iguais, B em 3 iguais, C em 3 iguais. Os ângulos podem ser de quaisquer ângulos. O triângulo pode ser qualquer, né? Tá? Se você trissectar, aqui diz que divide em 3. Você vai, quando você fizer essa intersecção dessas retas, você vai obter aqui um triângulo equilátero. Tá? Isso é o teorema de Morley. A pergunta é: qual é a medida do lado do triângulo de Morley de um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem 2? Infelizmente, eu não tenho um desenho feito. Acabei esquecendo de fazer um desenho do triângulo de Morley com essa cara, né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui um desenho, um triângulo desse tipo. Triângulo retângulo isósceles. Tem que ser grande para ficar bem. Eu teria que fazer uma coisa assim, ó. Aqui eu vou ter que ter um negócio que me dê um ângulo reto. Ver se eu consigo mais ou menos. Mais ou menos com uma cara de um triângulo retângulo isósceles. Isso aqui seria um ângulo reto, né? Certo. Então o que eu faria aqui, vou chamar também de ABC. ABC. Aqui seria 90. Então esses dois, como ele é isósceles, aqui seria 45, 45. Eu não vou marcar ainda, porque senão vai ficar um desenho poluído. Mas aí nós teríamos a seguinte coisa: eu divido em 3. Eu não vou poluir demais aqui. Divido em 3. Aqui eu divido em 3 também. Fica difícil aqui nesse desenho. Então é uma coisa assim, ó. Eu não devia ter feito tão... desenho não vai ficar uma maravilha, mas vamos lá. Aqui eu tenho isso. E aqui vem o outro assim, ó. Mais ou menos o desenho é esse aqui, ó. O que é importante saber aqui, deixa eu ver se eu consigo uma ponta menor aqui, que lá em cima, como é 90 graus, eu vou só colocar os números 30, 30, 30, e aqui como é 45, eu vou ter 15, 15, 15, aqui a mesma coisa, 15, 15, 15 graus, tá? A pergunta ele diz que o cateto, os catetos medem 2, o cateto aqui é 2, o cateto aqui é 2. Ele quer a medida do lado do triângulo de Morley, que é um triângulo retângulo, é um triângulo equilátero, tá? Bom, então vamos lá, vamos fazer umas continhas. Se aqui é 15 e aqui é 15, né? Repare que esse triângulo aqui, esse pedacinho aqui é igual a esse, né? 15 mais 15, 30. 30 para 180, que vai dar 150. 150 graus. Aqui é 60. 60. Da simetria, você pode supor essa simetria, esses dois triângulos vão ser congruentes pela simetria da figura. Na verdade não seria muito difícil de provar, tá? Esses dois são congruentes, por exemplo, né? Não é difícil provar, porque esse lado é igual a esse, 30, 30. Tem um ângulo 15, então você teria um caso de lado, ângulo, ângulo, seriam congruentes. Esses dois seriam congruentes, tá? E aí vai dar para perceber. Aqui vai ser igual, você acaba percebendo a congruência do triângulo, né? Esses dois triângulos vão ser congruentes, então esses dois ângulos são iguais, esses dois aqui. Ora, 150 mais 60 dá 210. Para chegar a 360, 360 menos 210 dá 150. Então eu vou ter cada um dividido por 2, eu tenho 75 aqui e 75 aqui. 75 mais 15, 90. Então aqui é reto, ó. Aqui é reto, aqui também é reto. Nesse caso eles são retos aqui, tá? E isso é interessante por quê? Porque se eu tirar agora uma perpendicular aqui,
Esses dois triângulos vão ser congruentes. Por quê? Porque são dois triângulos retângulos que têm ângulo agudo 15 e compartilham a mesma hipotenusa. Tá? Então esses dois triângulos são congruentes. Se eu botar mais letras aqui, que eu não vou botar mais letras, eu tenho os dois triângulos congruentes. Isso quer dizer que esse lado do triângulo é igual a isso aqui. O lado do triângulo de Morley é igual exatamente a essa altura desse triângulo aqui. E essa altura do triângulo eu sei como calcular, usando um pouco de ferramenta de trigonometria, né? Por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, as contas podem ser um pouco enjoadas. Olha para esse triângulo aqui, eu nem vou escrever mais nada. O seno de 15 graus, por exemplo. Será que a gente vai trabalhar com seno de 15? Vai dar um pouco de trabalho, né? O seno de 15 graus vai ser igual a essa distância, que é o lado. Vamos chamar de L o lado, né? Chamar de L. Vai ser cateto oposto, que é L sobre... Ah, bom, mas não vou querer seno, né? Então, desculpe. Sobre a hipotenusa. Tá. Sobre a hipotenusa que eu não sei. Então, eu vou trabalhar com outra figura. Vou trabalhar com tangente. A tangente de 15 graus vai ser o L sobre este pedaço aqui, ó. Que é o BC, metade do BC. Tá? Como esse triângulo é isósceles, essa altura cai no meio. Então, isso aqui é BC sobre 2. O BC eu posso calcular, porque isso aqui é um triângulo retângulo de cateto 2. Quanto é que vale o BC? Ora, isso é só teorema de Pitágoras. Isso aqui vai ser fácil de calcular. BC, nós temos o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte. BC ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. 4 mais 4, 8. Daqui eu tiro que BC é igual a 2 raiz de 2. Como é metade, aqui vai ficar raiz de 2. Então é L sobre raiz de 2. E, portanto, né, o meu L, vou escrever aqui embaixo, é raiz de 2 vezes a tangente de 15 graus. Pronto, então eu tenho que responder em função da tangente de 15 graus. Tem que fazer essa conta, né? Certo? Bom, mas aí a gente pode fazer assim, nessa hora você tem que usar um pouco de trigonometria que você tem que conhecer. Escrever a tangente de 15 graus dessa maneira, como sendo a tangente de 45 graus menos 30 graus. É a tangente de uma diferença. E nesse caso existe uma formulazinha que é preciso conhecer, que isso aqui dá a tangente de 45 graus menos a tangente de 30 graus, tá? Sobre 1 mais a tangente de 45 graus vezes a tangente de 30 graus. Esses valores são mais fáceis de a gente conhecer. Vamos escrever aqui embaixo. Bom, o que é tangente de 45 graus? Essa é fácil. Tangente de 45 graus é o seno sobre o cosseno, que são iguais. Seno de 45 graus sobre o cosseno de 45 graus. Eles são iguais, ambos. A raiz de 2 sobre 2, isso dá 1. A tangente de 30 graus é o seno de 30 sobre o cosseno de 30 graus. Bom, aí mais fácil. O seno de 30 é 1 meio. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Isso vai dar 1 sobre raiz de 3, que dá raiz de 3 sobre 3. Ok? Então, substituindo lá, na nossa formulazinha, como é que vai ficar isso aqui? Vamos repetir aqui. A tangente de 15, que eu vou precisar, tangente de 15 graus, vai ser igual a tangente de 45, que é 1, menos a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3, está aqui, sobre 1 mais a tangente de 45 vezes a raiz de 3 sobre 3. Quanto é que dá isso aqui? Isso aqui vai me dar... vamos ter aqui 3, vamos ter assim 3 sobre 3 menos raiz de 3, e aqui embaixo eu vou ter 3 mais raiz de 3. Cancela aqui, eu fico com 3 menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Vamos racionalizar, multiplicando em cima e embaixo por 3 menos raiz de 3, 3 menos raiz de 3. Embaixo ficou a diferença dos quadrados, que vai ser 9 menos 3. E ali em cima o quadrado de 3 menos raiz de 3. 3 menos raiz de 3 ao quadrado vai dar o quadrado de 3 é 9, mais o quadrado de raiz de 3 que dá 3. Então eu vou ter 12 menos 2 vezes a raiz de 3.
tá? 2 vezes o 3 vezes raiz de 3. 3 vezes raiz de 3. Isso me dá quanto? Isso me dá 6. E aqui eu fico com 12 menos 6 raiz de 3. Isso me dá 2 menos a raiz de 3. Isso é tangente de 15. Portanto, voltando aqui, o meu L vai ser o quê? O meu L vai ser raiz de 2 vezes 2 menos a raiz de 3. Poderia ser assim a resposta já. Eu acho que não está nesse formato. Vamos ver se está no formato assim. Aqui, vamos comparar aqui. Não tá, né? Mas a gente pode multiplicar aqui. Multiplicando vai ficar 2 raiz de 2 menos raiz de 6. 2 raiz de 2 menos raiz de 6. Está aqui, ó. É a resposta. Opa, não. Raiz de 6. Não tá. Então eu fiz alguma conta errada. O que eu fiz errado aqui? Alguma conta está errada. Em algum lugar está errado. Deixa eu ver se eu estou só recordando aqui o que eu fiz antes. Vamos voltar aqui para trás. A nossa conta. Onde é que estava? Estava aqui em cima mesmo, né? Aqui. Faltando alguma seno de 15. Cheguei. O seno de 15 é L, é raiz de 2. BC sobre raiz de 2. O BC era raiz de 2, tá certo. Raiz de 2 vezes. Raiz de 2 menos raiz de 6. Raiz de 2 menos raiz de 6. Eu acho que as minhas alternativas, puxa vida, talvez estejam erradas. Eu acho que tem. Na verdade, vocês desculpem pessoal, mas na verdade eu acho que está errado aqui as alternativas, tá? Na verdade tem que ser 2 raiz de 2 menos raiz de 6. Tá? Não tem nenhuma delas. A resposta seria essa aqui. Do jeito que está aqui, está errado. Nós temos que corrigir isso lá no... Aqui é raiz de 6. E essa seria a resposta. Tá? Não é essa, não é 2 raiz de 3. É essa aqui, faltou raiz de 6 no nosso enunciado. Tá? O nosso enunciado, quem está disponível, eu vou corrigir isso. Está disponível lá para vocês, está errado também. Ok? Mas é isso então. Tá? A conta é relativamente simples, né? Tem que ter um certo cuidado. Vou voltar aqui para a figurinha para vocês verem. Tá? Vocês reparem que é bastante prático, né? Você reparar, notar a congruência desses dois triângulos. E tudo se resume, quer dizer, como isso passa a ser isso, é calcular isso aqui em função do ângulo 15 graus, na verdade, né? Ou do 75, tanto faz. E aqui precisa ter um conhecimentozinho de trigonometria. Tem uma maneira mais fácil de fazer isso? Teria uma maneira que você poderia fazer, mas nunca dá para ficar independentemente do ângulo. Na verdade, dá para provar, dá para verificar que quando eu tirar por A uma perpendicular ao lado BC, ela vai passar no meio desse lado e vai passar por aqui e vai pegar isso aqui. Então, na verdade, esse pedaço, né, pode ser também calculado através dessa altura toda aqui. Eu teria que calcular essa altura toda aqui, é fácil, porque essa altura vai ser a metade de BC. A altura do triângulo equilátero vai ser L raiz de 3 sobre 2. E teria que calcular a altura de um triângulo isósceles aqui é o ângulo de 30. Né? E isso daria um pouquinho mais de trabalho essa parte aqui. Como é que eu vou calcular essa altura aqui desse triângulo isósceles, tá? Repara que dá para fazer em função desse metade do lado do triângulo equilátero aqui do ângulo de 15 graus. Não tem como fugir da parte de trigonometria. Bom, portanto é isso aqui, pessoal. Não se impressionem então demais com o problema, porque esse, por exemplo, foi 1 dentre 25. Aqui nós temos uma amostra para vocês de 7 problemas dentre os 25 da primeira prova. E tem questões tem questões que são difíceis, são longas. Vocês vão tentar fazer primeiro as questões mais fáceis, né? Aquelas que são um pouquinho mais rápidas, tá? Eu só para lembrar para vocês, para animar um pouquinho mais também, que em geral, historicamente, vocês tendo 13, 14 pontos na prova, vocês já conseguem passar para a próxima fase. Em geral, no nível 2 e 3 tem sido isso. Bom abraço para todos, um grande abraço e boa prova no próximo sábado.